Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho de João. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, são muito bem-vindos. Voltem sempre e o Senhor tocar em vossos corações. Capítulo 15 do Evangelho de João, dos versículos 1 a 16. E nós vamos meditar esta noite sobre o tema A Fé que nos capacita a realizar. A fé que nos capacita a realizar. A partir do versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho de João diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. Para mim, irmãos, esse é um dos textos assim mais motivadores de todo o Evangelho e, na verdade, de toda a Bíblia. Nós temos aqui realidades espirituais reveladas pela palavra do Senhor Jesus Cristo que deveriam nos conservar muito em paz. Muito. Pastor, então quando que nós perdemos essa paz? Quando justamente esquecemos das realidades que Jesus nos aponta aqui. Primeira coisa que ele introduz esse texto, diz uma coisa assim, irmãos, que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Jesus é a fonte de toda a realização da nossa vida. E eu não estou falando somente de realizações em relação a objetivos espirituais. Porque o que Jesus está dizendo aqui é muito mais amplo
somente os objetivos espirituais, alcançar almas, por exemplo, né? Edificar vidas através da palavra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que pertence a Ele é capacitado para realizar todas as coisas. E ele ainda acrescenta algo que deveria nos trazer mais paz ainda. Nós temos Jesus como Filho e Deus como Pai. Sim ou não? E ele diz assim: todo aquele que estiver em mim, que sou a videira verdadeira, pode realizar todas as coisas. E quando alguma coisa tiver em dificuldade para se realizar, o meu Pai vem e cuida para que se possibilite essa realização. Porque ele fala que o Pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, e o meu Pai é o lavrador. Qual é a comparação que Jesus está fazendo aqui? Que todo aquele que estiver inserido nele como galho, vara é isso, né, irmãos? Vara é galho de uma árvore. Todo aquele que estiver inserido em Jesus produzirá de que forma? Natural. Produzirá, realizará de forma natural. Porque ele faz questão de se autodenominar videira verdadeira. Sabe o que isso significa? Que é aquela videira que não é falsa. Que é uma videira, mas na verdade não produz. Não produz fruto. Ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. É impossível vocês estarem inseridos em mim e não produzirem em conformidade com a vontade de Deus. E quando faltar alguma coisa para a realização que vocês almejam, Deus vem e trabalha a terra, poda, e vai cuidando para que possamos o quê? Produzir. Que coisa, né, irmãos? Ele está se referindo a nós. Nós temos uma fonte de capacitação contínua, irmãos. Nós temos uma fonte de vida contínua que não para de jorrar. Não foi isso que ele falou para a mulher samaritana? Dessa água aí que você está pegando desse poço, se você beber, você vai voltar a ter sede. Mas se você crê em mim e beber da água que eu estou te oferecendo, rios de água brotarão, você não vai ter mais sede. E vai jorrar. O que jorra, irmãos, é porque não tem fim. Já viram uma fonte que fica continuamente jorrando? Já viram? Sim ou não? Sim. Pelo menos na televisão, já viram? Né? Quando é que para aquilo da diminuir? Nunca, é constantemente. É isso que Jesus está falando. Se vocês estiverem inseridos em mim, vocês terão continuamente capacitação para produzir cada vez mais frutos em suas vidas. Cada vez mais. E ainda teremos um Pai que é lavrador, que trabalha na nossa vida, e a primeira forma que ele diz aqui que trabalha pode ser dolorido para alguns. Porque ele diz assim: a minha palavra, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Ou seja, a minha palavra vos purifica. E em seguida ele vai falar que aquela vara que estiver inserida nele, ou seja, o galho que estiver inserido, e não produz, quem corta? O Pai. Vem e corta. Olha só aqui.
Diz o versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele está se referindo sobre o trabalho do pai como lavrador. E limpa toda aquela que dá fruto para o quê, irmãos? Produza, realize cada vez mais coisas em mim. E ele fala de uma ferramenta que é utilizada para cada vez mais limpar a vara, porque o simbolismo aqui de purificar é exatamente esse. No versículo 3 ele diz: vós já estáis limpos pelo quê? E vos tenho dito, falado. O que isso significa? Que se não guardarmos as palavras do Senhor Jesus Cristo, não seremos purificados. E se não formos purificados, Deus vem e nos corta. Porque, de qualquer forma, o desejo dele é que sejamos aqueles que reproduzam a sua vontade em nossas vidas. Então ele diz assim: eu vos dou capacidade para tudo, se vocês estiverem em mim. E meu Pai vai trabalhando nas demais coisas que eu não tenho como trabalhar, né? O que o lavrador faz? Tira a praga, prepara a terra, aduba. Irmãos, não há como um indivíduo estar em Cristo e não produzir em conformidade com o reino de Deus. Não tem como. Se não está produzindo é porque não está em Cristo. Não tem como. E quando é que eu posso não estar em Cristo? Quando eu cometo alguma coisa que, na verdade, muitos cometem, que impedem justamente essa obra do Pai e do Filho na minha vida. Quando eu não reconheço que sem Cristo eu não posso fazer nada. Digo para alguns irmãos, e aí eu gostei de ouvir um testemunho no outro dia, muito bonito, né? Não excluam Jesus de nenhuma área da vida dos irmãos. Se os irmãos fizerem isso, essa equação não vai fechar. E os irmãos vão trazer sofrimento para a própria vida. Tristeza para a própria vida. Se você acha que o seu trabalho é só seu, que Jesus não tem nada a ver com isso, está errado. Você acha que os seus estudos é uma coisa particular sua e que Jesus não tem nada a ver com isso, está errado. Você acha que a sua família, você quem manda, você que conduz, você exclui Jesus da sua família, você está errado. E vai colher consequências em todas essas áreas que você tem aqui e muitas outras. E você proceder igual. Vai colher consequências terríveis. Irmãos, nós não temos duas vidas. De uma irmã aqui bem antiga, não sei se os irmãos mais antigos lembram dela, irmã Clotilde. Lembra da irmã Clotilde? Lembra? Está na glória hoje junto com o Senhor. Ela, tadinha, assim, na sua simplicidade, ela orava assim: que Deus abençoe a minha vida material e a minha vida espiritual. Né? Claro que a gente ouvia aquilo, né, com muita simplicidade no coração, não vamos ficar criticando a irmã, né? Mas não existe isso. Não existe isso. Não existe vida material e vida espiritual, vida secular e vida espiritual. Não existe. O que existe é, ou você está inserido na videira verdadeira ou não está inserido. E se você estiver inserido, a sua vida vai ser uma só. Uma só. Porque o seu trabalho vai ser para glorificar a Deus. Os seus estudos vão ser para glorificar a Deus. O seu papel na família vai refletir aquilo que é o ideal de Deus para a família. A educação dos seus filhos vai ser para refletir a glória dele e os ensinamentos. E vai produzir cada vez mais indivíduos com fé em Jesus Cristo.
Não existem duas vidas. Não existem. Quem quer viver duas vidas tem uma boa probabilidade de receber uma bela de uma podada do Pai. E não existe isso diante de Deus. Não existe. Não existe eu falar aqui nessa área, eu posso tocar sozinho, Jesus não pode, não precisa estar aqui. Não existe isso. Ele declara aqui no versículo seguinte, irmãos, no versículo 5, sem mim nada. O que é nada? Nada é nada. Sem mim nenhuma coisa podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não pode estudar, não pode trabalhar, não pode se relacionar bem, não pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Não pode. Sabe por quê? Porque longe de Jesus não há vida. Longe de Jesus não há vida. Há uma pseudo-vida que a pessoa acha que está vivendo, acha que está muito bem naqueles caminhos, mas na verdade todas as suas escolhas, todos os seus caminhos trarão tristeza, angústia, decepção, porque só Jesus Cristo pode nos capacitar a tomar as melhores escolhas da nossa vida. Só Jesus Cristo pode capacitar a escolhermos os caminhos, ou melhor falando, né, como fala em Provérbios, as veredas do Senhor, retas. É a mesma coisa caminhar por um caminho cheio de pedra. Já caminharam assim na beira de um rio para chegar a uma pocinha de água para molhar os pés, pelo menos? Já passaram por isso? Já? Como é que é caminhar sobre aquelas pedras? É tranquilo? Assim é a vida sem Cristo. E o que acontece ali? A qualquer momento você pode o quê? Escorregar e cair. E vai trazer dor. Assim é a vida sem Cristo. Mas a vida com Cristo é uma vereda reta, sem obstáculos, em que você, mesmo que feche os olhos, você vai chegar ao final dela, porque Cristo vai te conduzir. Ele preparou o caminho. Ele preparou o caminho. É loucura das pessoas achar que podem viver sem Cristo. Que loucura. E aí o que nós vemos acontecer ao nosso redor? São pessoas que rejeitam o perdão e o sacrifício de Jesus, achando que podem viver sim. E o que a gente vê acontecer nessas famílias? O que a gente vê acontecer com esses indivíduos? Uma desgraça atrás da outra. Olha o que Jesus fala nos versículos 5 e 6. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o galho, a vara. E o que vai acontecer? A vida dessas pessoas é uma sequidão. Sem Cristo é uma sequidão. Já viram a diferença de uma árvore frondosa para uma árvore seca? Nós olhamos e vemos uma diferença, e a diferença no que é? É vida. Quando a árvore está frondosa, nós dizemos assim, essa árvore tem vida. E quando a árvore está seca, o que a gente fala? É morte. A diferença é essa. E ele segue falando uma realidade espiritual muito triste para aqueles que caminham sem ele e acham que tem vida aqui. O próprio versículo 6, lá no final, ele diz assim, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, a vida daqueles que estão sem Cristo é uma sequidão aqui. Mas isso não é o fim. Nem é o pior. Pior vai ser o momento da colheita dos anjos de Deus, no juízo final. E eles virão separar aqueles que pertencem a Jesus
e aqueles que não pertencem a Jesus. Aqueles que creram no sacrifício da cruz do Calvário e aqueles que não creram no sacrifício do Calvário. E aí não vai ser só uma vida seca. Aqueles que não creram no Senhor vai para um lugar que vai ser consumido pelo fogo. Uma vida de sequidão é muito triste. Mas depois que passar dessa realidade aqui para a realidade celestial, para a realidade eterna, melhor falando, sem Jesus, sem a vida produzida por Jesus, aí a coisa vai ser muito pior. Porque aquele que não se juntou à videira verdadeira vai arder no fogo eterno. Que tristeza, que tristeza. Eu espero que hoje você esteja aqui, você já tenha tomado essa decisão por crer no sacrifício do Filho de Deus. Tenha encontrado arrependimento e perdão no sacrifício do Senhor. Porque é muito triste ver pessoas partindo daqui, primeiro tendo uma vida de sequidão, e depois partindo daqui para o fogo eterno, que nunca se apaga, e onde o bicho nunca morre. Que tristeza. Mas não para por aí, irmãos. Essa fé que nos capacita a realizar, fé nessa videira verdadeira, nesse Pai que é o nosso cuidador, né, pessoal, ela tem alguns preceitos que nós precisamos caminhar para permanecer nela. O primeiro preceito aqui é que em tudo que fizermos, nós precisamos glorificar a Deus. No versículo 7 e 8, ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. O que Jesus está falando aqui? Se vocês estiverem em mim, automaticamente a vontade de vocês não vai existir mais. Mas vocês desejarão fazer a minha vontade sobre as vossas vidas. E por isso que ele fala que tudo que nós pedirmos será o quê? Atendido. Porque nós não vamos mais pedir para gastar em nossos próprios deleites, mas visando tudo aquilo que pedirmos, a glorificação de quem? De Deus em nossas vidas. Aí está o grande segredo, irmão. Viver para aquilo que é principal. E o que é principal? Senão a glorificação de Deus em tudo que fizermos. No nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família, nas nossas amizades, na nossa vizinhança. Em tudo, irmãos, temos que glorificar a Deus. E se o nosso intento for verdadeiramente e sinceramente esse, nós podemos pedir tudo ao Pai. E Ele vai nos conceder. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? Segundo preceito da nossa fé, nos ajuda a realizar todas as coisas. O preceito de lembrarmos do amor de Cristo em tudo o que fizermos. Sabe por quê, irmãos? Isso nos traz alegria. Às vezes falta no coração dos irmãos, talvez falte no meu coração, a alegria no dia a dia, porque eu me esqueço do amor de Cristo por mim. Os irmãos se esquecem do amor de Cristo por vós. Ele diz assim no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Não é uma possibilidade. Jesus está dizendo: eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ou seja, lembrem-se do meu amor. Permaneçam no meu amor. Ajam, pensem, escolham no meu amor. Isso é permanecer no amor de Deus.
é agir em conformidade com Ele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, permanecer no amor de Cristo está ligado a guardar os seus ou a sua palavra. Quando nos lembramos da palavra de Cristo, vamos lembrar automaticamente do seu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado, ele dá o próprio exemplo, né? Que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E aí ele completa. Olha a chave aí para a nossa alegria. Mesmo em circunstâncias que nós não consigamos manter a alegria aqui. Versículo 11. Quer ser feliz, meu irmão, minha irmã? Permaneça no amor de Cristo. Lembre-se das suas palavras. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja o quê? Completa. O que é completa, falta em alguma coisa? Então, quer ter uma alegria verdadeira e completa? Lembre-se constantemente do amor de Cristo por você. E você só vai lembrar do amor dele se lembrar dos seus mandamentos. Sempre falo para os irmãos, não é uma questão intelectual. É uma questão de onde você guarda as palavras de Cristo. É trazer daqui para cá. Quando a coisa aperta, nos lembrarmos do seu amor. Que o Filho de Deus deixou os altos céus, a sua glória, por cada um de nós. Que o Filho de Deus se entregou, primeiro se fazendo homem, e depois se entregando à própria morte, e ressuscitando ao terceiro dia por cada um de nós. Irmão, se isso não trouxer alegria para a gente, eu não sei o que traz. Ter essa certeza que o Filho de Deus se sacrificou por nós e que Ele cuida constantemente de nós. Se isso não traz alegria, eu não sei o que traz. Eu tenho dito para os irmãos, não ponham a alegria nas coisas deste mundo que são passageiras. São passageiras. Mas no amor de Cristo, a nossa alegria se renova e é completa. Ou seja, nada falta. Nada falta. E por último, irmãos, o preceito de termos um Deus que deseja ser o nosso amigo. E aí nós vamos ler o versículo 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Se você aceitou o sacrifício de Jesus Cristo por você, você tem tudo para ser amigo de Cristo. Ah, é, pastor? E quando eu não sou? Vamos ver aqui. Vós sereis meus amigos, se aí é uma condicional, não é? Mais uma vez, irmãos. Se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, uma relação íntima de Jesus que deseja ter com cada um de nós através da comunhão. Essa comunhão só é possível, mais uma vez ele repete, para aquele que faz o que ele manda. Ou seja, obediência produz comunhão com Cristo. E uma comunhão cada vez mais íntima. Quer ter comunhão com Cristo? Obedeça. Obedeça. Por que Adão e Eva, ou respectivamente, na ordem, Eva e Adão perderam comunhão com Deus? Porque desobedeceram. O caminho contrário qual é? Obedeça e você vai ter comunhão com Cristo. E uma comunhão progressiva a ponto de Cristo não nos chamar mais servos, mas amigos. Concluindo, meu irmão, minha irmã,
tem tudo para realizar tudo que você deseja, contanto que essas realizações na sua vida sejam para glorificar a Deus e para tornar conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o perdão e a salvação dele por todos. Não existe vida dupla para o crente. Eu não sou trabalhador de uma empresa, eu não sou funcionário público e sou crente. Não sou marido da Ana e sou crente. Eu não sou pai de Maria Isabel e sou crente. Nossa vida é uma só diante do Senhor. E por ser uma só, nós temos uma fonte de vida, uma fonte de capacitação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se nos mantivermos inseridos nele, vamos produzir para a honra e glória do Senhor. E quando nos faltar alguma coisa, o Pai vem e providencia, para que sejamos cada vez mais. O culto hoje, irmãos, todo girou em torno disso, sem planejarmos. Sejamos ferramenta na mão do Espírito Santo de Deus para alcançar pessoas que ainda estão perdidas e para a edificação de irmãos cada vez mais, para glorificar a Deus e para exaltar a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar